Olá, boa noite. Esperar um pouquinho para ver se entra gente por aí. Fala, Dr. Regis. Deus, olha só. Boa noite, boa noite. Deixa as pessoas entrarem um pouquinho aqui, aí a gente já começa a conversar. Olá, Nicole. Hey, man. Eu acho que hoje é uma conversa. A gente pode começar conversando, né? As pessoas estão aparecendo. Hoje eu acho que... Fala, Lu. Para mim, hoje foi um dia muito difícil de pensar no que falar para vocês, em que assunto que nós vamos conversar, sobre que questões em torno da fotografia, que essa live tem essa proposta. Então, estar cercado aí de bons amigos, de pessoas próximas, vai ser bom, porque eu acho que para mim essa semana começou muito difícil com as mensagens aí que a gente tem ouvido, e a gente, como pessoas que têm sensibilidade, é difícil a gente não se chocar, né? Com o pouco valor que a vida do ser humano, a vida do homem, mesmo da natureza, mas a nossa vida mesmo também, como a gente vale pouco, como a gente está valendo pouco nesse momento, né? Mas afinal de contas são vidas, né? E daí? É só isso, né? E daí? Então vocês me desculpem se hoje eu estou um pouco ácido, talvez hoje para mim seja bastante difícil fazer essa live por causa desse clima todo. E acho que eu pensei muito, refleti muito sobre muitos aspectos diferentes do que eu queria falar, elaborei umas 3 ou 4 coisas diferentes e todas elas de alguma maneira foram caindo por água abaixo. Fala, Marcelo Fernandes. Foram caindo por água abaixo em função de tudo isso que está acontecendo e dessas falas, desse desprezo pela vida. E eu queria talvez começar falando um pouco sobre isso, hoje eu vou tentar ser... Todas as minhas tentativas fracassaram de organizar o que eu ia falar, então eu vou deixar simplesmente correr solto para ver se aos poucos a coisa venha se organizando. Mas eu acho que na verdade a gente tem aí um momento crucial, né, que a gente está vivendo, que é consequência de um processo muito longo, né? E esse processo muito longo é que levou a essa falta de valor pela vida e falta de valor pela vida do outro e pela humanidade que existe ou deveria existir em todos nós e nos outros também. E aí, tentando levar isso não para o caminho político amplo, mas para uma coisa mais específica, que é o que a gente vive, ou boa parte de vocês deve viver, que é o mundo de tentar se expressar via uma linguagem qualquer que seja ela, né? Fotografia, música, literatura, artes plásticas em geral, não interessa o que seja. Nós todos juntos, uns com mais competência do que outros, têm a obrigação de ser um certo diapasão da sociedade, né? A gente vibrar no sentido de fazer com que a gente auxilie a se criar uma certa harmonia no mundo que a gente vive, né? E para isso eu acho que a gente precisava, como meio artístico como um todo, e eu digo isso não só para aqueles que fazem, mas para aqueles que estão envolvidos com tudo isso, com todo esse processo, voltar a valorizar o que a gente tem de humanidade em nós, e nós não sermos mais só tratados como uma commodity de mercado que produz coisas, que não cria coisas, mas produz, né? Então a palavra produz significa produção, é uma palavra que entrou no mercado de arte, no meio artístico,
por causa desse conceito de que todo mundo tem que realmente produzir muito, produzir qualquer coisa, porque o mundo precisa girar, o capitalismo precisa girar, o dinheiro precisa girar. E o mundo das artes deveria ser o mundo do sensível, né? Então, falando um pouco desse desabafo, eu acho que o meio artístico precisa voltar a reolhar para o mundo das artes como essa função de diapasão, de tentar construir a harmonia com que ajudar a construir essa harmonia com algumas coisas são construídas. Eu tenho falado muito, né, começado aqui sempre pelo Manuel de Barros, e eu acho que eu vou falar do Manuel, mas eu vou falar no final, não no começo. E para a gente entrar no assunto que é da fotografia propriamente dita, eu queria fazer umas citações, porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com fotografia, que é sobre o fazer fotográfico e o que é um trabalho, né, de um bom trabalho fotográfico, o que é uma boa obra fotográfica, né? E nesse sentido, a gente precisa então resgatar um pouco o que significa o ato de criar, não interessa com que meio, com a fotografia seria um deles. Eu resolvi puxar de um artista que eu sempre gostei muito, e para mim, quando eu li e descobri esse artista, tanto o trabalho dele, porque ele era um cineasta, tanto o trabalho dele cinematográfico quanto o que ele escreve, para mim foram quase que um divisor de águas no entendimento do que eu queria buscar com o meu trabalho fotográfico, com a minha forma de expressar artisticamente, que é o Andrei Tarkovsky. Acho que eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Andrei Tarkovsky, Esculpir o Tempo. Eu vi que a Renata Scovino, uma amiga minha de muito tempo, está por aí, e a gente conversava muito sobre isso, né? E aí tem uma frase aqui que eu vou ler do Andrei Tarkovsky, e depois eu vou entrar no assunto fotografia diretamente, né? No aspecto do fazer, do que eu apresentei semana passada e do que eu vou mostrar hoje. Então vamos lá. Esculpir o Tempo, Andrei Tarkovsky, é um livro esgotado, mas vocês encontram, é da Martins Fontes, editora, mas vocês encontram na estante virtual e coisas desse tipo, tá? Andrei Tarkovsky, Tarkovsky. Esse livro quase para mim virou uma bíblia, dá para vocês verem o quanto eu estudei um pouco esse cara. E ele começa falando assim, ó. É um pouco extenso, tá? Desculpem se eu for muito extenso e meio prolixo hoje. Através da arte, o homem conquista a realidade mediante uma experiência subjetiva. Na ciência, o conhecimento que o homem tem do mundo ascende através de uma escada sem fim, e a cada vez é substituído por um novo conhecimento. Cada nova descoberta sendo, o mais das vezes, invalidada pela seguinte, em nome de uma verdade objetiva e específica. Uma descoberta artística ocorre cada vez como uma imagem nova e insubstituível do mundo, um hieroglifo de absoluta verdade. Ela surge como uma revelação, como um desejo transitório e apaixonado de apreender intuitivamente e de uma só vez todas as leis deste mundo, sua beleza e sua feiura, sua humanidade e sua crueldade, seu caráter infinito e suas limitações. O artista expressa essas coisas criando a imagem, elementos sui generis para a detecção do absoluto. Através da imagem, mantém-se uma consciência do infinito, o eterno dentro do finito, o espiritual no interior da matéria, a inexaurível forma dada. Mais um trechinho rápido, e aí eu paro de fazer essa citação. A função específica da arte não é, como comumente se imagina, expor ideias, difundir conceitos ou servir de exemplo. O objetivo da arte é preparar uma pessoa para a morte, arar e cultivar sua alma, tornando-a capaz de voltar-se para o bem. O que significa esse bem é a critério de cada um. Então, ele fala coisas aqui fantásticas, eu vou deixar... depois eu vou colocar essa citação no meu Instagram, porque eu acho que vale muito a pena. E
E eu acho que a gente precisa reconquistar esse valor da arte como essa forma de expressão do mundo, de entendimento do mundo por outros aspectos que não são os aspectos extremamente conceituais e vazios no sentido de um fazer artístico, né? Deixar de ser produção e ser criação. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês de início, para a partir daí a gente ver os trabalhos que eu tenho para mostrar. Na semana passada, na live passada, para quem não viu, eu só vou colocar a capa aqui na frente para vocês. Nós vimos o trabalho da Claude Bateau, fotógrafa francesa. Hoje eu vou mostrar um outro trabalho, né? A Claude Bateau, o livro da Claude Bateau, é um livro de um grupo de fotografias tiradas durante um período de 10 anos, em que esse grupo de fotografia cria uma experiência estética em nós e uma experiência de acontecimento do que é viver e escolher ter o seu território, do seu lar, como forma de inspiração, de criação e forma de manifestação de como é que ela enxergava e queria colocar o mundo. Mas é um grupo de fotografias que está dentro de um livro e que a gente, vendo essas fotografias individualmente, nós ganhamos também um entendimento poético do que ela pretende, né? Existem outros trabalhos, que é o caso do trabalho que eu vou mostrar hoje para vocês, em que o autor ele não está em busca de uma imagem individual potente e criar um conjunto de imagens individuais que são potentes e que constituem um corpo de trabalho. Existem alguns outros autores que, na realidade, uma série de imagens vistas de uma certa maneira, que não é a experiência de uma narrativa visual. A narrativa visual é uma outra coisa que mais para frente a gente fala, é que constitui o trabalho. E nesse momento, o objeto livro é fundamental, porque é com ele que você consegue estabelecer uma relação de entendimento da perspectiva, da proposta do que é em que ponto, quais são as questões que o autor está lidando e está trabalhando e está colocando em questão para a gente receber e como é que a gente lida com isso, né? Então, como eu sempre falei para todo mundo me conhece, o livro sempre foi essa figura para mim muito importante, porque ela dá essa perspectiva que muitas vezes a imagem fotográfica, no sentido mais próximo de uma imagem feita como a pintura, que é a imagem única na parede, que é o caso da Claude Bateau, ela constitui a obra e você pode ter um grupo, né, por causa dessa escala de criação, que constitui então toda uma percepção de mundo. Mas tem trabalhos que não, né? Como esse que eu vou mostrar para vocês, é um trabalho em que as 90 fotografias que tem esse livro são fundamentais para que a gente entenda qual é o que é a questão em si. Pegar um conjunto dessas fotografias e colocar na parede, se eu fosse um curador ou um dono de uma instituição qualquer que quisesse mostrar esse trabalho, eu montaria manchas enormes de fotografias, porque o conjunto ele é indissociável. Uma foto em separado desse trabalho talvez não representasse absolutamente nada, mas na hora que você vê o conjunto inteiro você fica tocado por esse trabalho. Então, esse trabalho é de um fotógrafo italiano radicado nos Estados Unidos. O melhor seria dizer que ele é um fotógrafo napolitano radicado nos Estados Unidos, que é o Mario Sorrenti. Ele é um fotógrafo, salvo eu esteja enganado, ele deve estar na faixa dos seus 48, 50 anos de idade. Esse livro é de 2001. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro, eu não vou mostrar o livro inteiro, não tenho pretensão de mostrar esse livro inteiro para vocês, é impossível mostrar esse livro inteiro para vocês. Mas eu vou primeiro dar uma passada pelo livro, depois que eu passar pelo livro eu vou colocando algumas questões para vocês, ou eu vou colocando enquanto eu vou passando, tá ok? Então vamos lá. Esse é o
O livro, ele se chama The Machine. É um livro, como eu falei para vocês, de 2011. Vocês podem ver que mais ou menos a dimensão do livro, né? Ele é um livro relativamente grande, mas ele é um livro que, com você segurando ele com as duas mãos, você consegue ver o livro, você não precisa de uma mesa. E aí, a gente começa aqui com... Opa, acho que teve um erro aqui, deixa eu ver. Aqui. A gente começa aqui com essa imagem. Como eu falei, eu vou mostrar primeiro o livro, depois a gente vai discutir o trabalho, tá? E aí eu posso até mostrar de novo. Então, vou dar uma puladinha. A gente tem essa imagem. Vou dar uma puladinha. A gente tem essas duas imagens aqui, ó. A imagem da direita, que eu posso até aproximar para vocês verem melhor. A imagem da esquerda, que é um pouco mais desfocada que essa imagem da direita. Depois nós vemos essa imagem. Se vocês forem ver, aqui o rapazinho aqui, o adolescente, está segurando um equipamento aqui na mão. Depois nós vemos essa. Ao lado dessa. Depois nós temos essa. Do lado dessa. E para finalizar, nós temos essa. Espero que vocês tenham conseguido ver um pouco. Esse livro chama The Machine. Esse livro foi feito... As fotografias desse livro foram feitas numa única noite. A história é a seguinte: o Mário Sorrenti tinha um irmão chamado David, que é esse menino dessas fotos. E esse rapaz, ele nasce com uma doença chamada talassemia, que ele era obrigado a cada 15 dias ir para o hospital fazer uma transfusão de sangue. E durante a vida toda ele teve que tinha que se medicar todo dia de noite, passar uma medicação, porque senão ele morreria, porque o sangue não produz glóbulos vermelhos. Eu não entendo muito bem da doença em si. Eles tinham uma diferença de 5 anos de idade, somente. E em 1996 o Mário tinha 21 anos e esse menino tinha 16. Ele tinha uma aparência de ser mais jovem por causa da doença. Então, e ele morre um pouco mais para frente, ele morre por overdose, porque é um rapaz que sabia que tinha uma vida curta e que, portanto, queria aproveitar, enfim. Tem um contexto aí de amor, perda, morte, e o trabalho inteiro ele foi feito numa única noite, que é quando um tinha 16 e o outro tinha 21. O Mário estava começando a vida como fotógrafo. Então, é um trabalho que a gente, quando olha, ele é absolutamente perturbador, o livro. Você vê 90 fotografias, que elas são todas no espaço da cama do quarto do Davi, com um olhar de cima para baixo,
com essa cor amarela intensa, essa cor laranja intenso, e é o tempo inteiro Davi se expondo para o irmão, trocando com o irmão olhares e brincando, entre aspas, com o aparelho que injetava a medicação. O aparelho vira uma arma, o aparelho ele mira para a cabeça dele. A gente vê em alguns momentos, em alguns quadros, que tem uma cicatriz enorme no menino, porque o menino teve que fazer uma operação para tirar o baço por causa de contaminação de medicamento. Enfim, toda essa história que está por trás do trabalho em si, a gente não precisa saber. Mas quando a gente pega o livro e fica exaustivamente em 90 páginas, olhando página por página aquela mesma cena, aquela mesma situação, aquele mesmo momento, aquela repetição, é absolutamente sufocante, é absolutamente perturbador. Você acaba de ver o trabalho e você fica, nossa, o que eu vi? Né? Qual foi, o que é isso? A primeira vez que eu recebi esse livro, eu não consegui ver o livro inteiro. Eu demorei muito tempo para conseguir ver o livro inteiro. Porque são 90 fotografias da mesma coisa, né? Ou não é da mesma coisa, mas é de uma única coisa. Então, quando você consegue ver o livro inteiro, e ele tem uma coisa interessante, agora mostrando páginas aleatórias para vocês, quando você pega a imagem e vê uma imagem como essa, vocês percebem, olha onde está minha mão, né? Vocês percebem claramente que é uma imagem que é para você ficar confrontado com esse menino. Você não tem como escapar, não tem sutileza de nenhuma espécie no projeto do livro que faça a gente não ficar confrontado com o menino o tempo inteiro. Às vezes a fotografia é muito sutil, a diferença entre elas. Olha, aqui, por exemplo, tá vendo? Então, ou quando você chega aqui naquele final, que a única fotografia que não é feita, a única série de fotografias que não é feita de cima para baixo, apesar de ele começar de cima para baixo, não, olha aqui. Essa fotografia é debaixo do lençol, né? E na sequência do livro, essa sequência dessas fotografias debaixo do lençol aparecem logo após o menino ele injeta a medicação, depois ele tira a medicação, finge que aquilo é uma arma e depois ele entra naquele estado. E são imagens que parece que nos levam a um estado meio de estupor, assim, meio de quem está chapado por alguma droga, usando alguma droga. Então, esse trabalho, ele se faz enquanto obra no livro fotográfico, e o livro pensado como um objeto que vai conduzir a nossa experiência, né? O tamanho do livro, o formato, a quantidade de páginas e todas essas camadas do objeto em si que tem que ser pensados e tem que ser elaborados por quem vai fazer um livro. Mas é muito importante e interessante ver que o objeto livro, nesse caso específico desse trabalho, como de vários outros, ele, apesar de ser fundamental, porque ele é o que é a matéria que estabelece a relação entre nós e a obra, ele é só o condutor para o trabalho, ele não é o objeto em si que é, né, no sentido da sofisticação do projeto gráfico do livro. Ele é simples, a virada de página é simples, as fotos estão estabelecidas de um jeito simples, porque a questão não é a estética do livro, e sim o conteúdo. E nesse sentido eu acho interessante, porque de novo a gente precisa voltar a valorizar quem faz e o que faz, e qual é o conteúdo. Uma obra como uma obra feita com fotografia, o que interessa é a história que está contada na fotografia e como isso foi contado, e não como isso é, e não todas as coisas burlescas que a gente pode fazer com um projeto gráfico, que é o que está na moda hoje. Tem livros
com os projetos gráficos mais sofisticados, mais malucos possíveis, com N interações diferentes, N folhas de todos os lados e com conteúdos que não sobrevivem a 2 minutos depois que você acabou de fechar o livro. Então, eu queria colocar para vocês um pouco, de novo aqui a gente está num trabalho que é um trabalho extremamente íntimo, é um trabalho muito pessoal, né? Mas que a pergunta hoje, conversando com a Helena, a minha esposa, que é fotógrafa também, e a gente conversando sobre esse trabalho, ela me perguntou, mas por que ela acha que eu... Porque o que eu acho desse... Por que esse trabalho é um trabalho de autor, é um trabalho que eu acho que merece ser visto, é um trabalho artístico, apesar de eu, pessoalmente, não morrer de amores pelo trabalho. Mas eu distinguir o que é o meu gosto do que é o reconhecimento de uma obra, eu acho que é um exercício também que todo mundo precisa aprender, né? A gente pode gostar de um monte de porcaria e a gente pode não gostar de um monte de coisas boas, mas reconhecer quando as coisas são boas e saber que a gente está consumindo alguma coisa que é uma porcaria, né? E não tem nada de errado com nada disso, desde que a gente saiba distinguir uma coisa da outra, né? Então, e aí a minha colocação para ela foi exatamente essa. Eu acho que esse trabalho, ele através de uma questão muito pessoal, de um rapaz muito jovem, que é claro, ali tinha um jogo de cumplicidade entre os irmãos muito grande. Ele estava fazendo algo que era muito pessoal, muito interna, mas nessa questão tão pessoal e tão interna, ele se torna universal. Ele se torna universal no sentido de nos colocar diante da fragilidade da vida, ele nos coloca diante da dor, da perda, em especial de uma pessoa tão jovem, ele nos coloca mediante a angústia de, por mais ferramentas que nós tenhamos de tecnologia e de ciência, não nos salva daquele momento, daquela inexorável situação de um menino de 16 anos estar se intoxicando de medicamentos para poder sobreviver um pouco mais, e a angústia e o sufocamento que isso gera em todos nós. Isso é universal, isso não é específico desse irmão em relação ao Davi, né? Do Mário em relação ao Davi. Isso é universal como experiência. E então eu acho que olhar para si próprio e ter no seu território pessoal as ferramentas de construção do seu trabalho artístico é extremamente válido, é extremamente importante. Eu faço isso, eu acabei de lançar um livro, quer dizer, não lancei porque teve que ser cancelado o lançamento por causa do momento de isolamento que a gente está vivendo, mas eu fiz um livro que por um acaso se chama Abrigo, né? Trabalho de 4 anos que eu fiquei desenvolvendo, e nada mas é muito diferente quando eu vejo trabalhos que na realidade têm as suas questões pessoais muito mais por um massageamento do próprio ego do que um fazer artístico e uma proposta de construção de discurso que sirva para muita gente, a não ser pelo jogo do espetáculo e da exposição da vida privada. Eu acho que são coisas que estão muito confusas na cabeça de hoje. Na cabeça das pessoas hoje, né? A mistura do público e do privado, a exacerbação do ego das pessoas, o pensar em si próprio o tempo inteiro, esse mundo individualizado e tudo, que chega ao ponto da gente chegar e viver essa experiência de ter um presidente que fala pra gente, e daí que estão morrendo milhares de pessoas, né? E como é que a gente, como autores e como artistas e como pessoas sensíveis, lidam com tudo isso? Então eu acho que também, desculpem o desabafo, mas eu acho que é uma forma de dizer para vocês o quanto eu acho que a gente precisa recuperar na nossa essência o valor do que é do fazer artístico. E isso significa
valorizar o sensível, valorizar o humano em todos nós. E não podemos viver esse jogo maluco de nos transformarmos em objetos de consumo, a sermos consumidos até o nosso exaurimento, não criando nada de específico, mas só produzindo que nem máquinas coisas que satisfaçam a discursos vazios e a um consumo imediato de tudo. O fazer artístico é um fazer de profundidade, é um fazer de uma vida, não é fazer obras para serem vendidas na semana que vem. É uma forma de se colocar no mundo, de mostrar as suas questões, mostrar as suas dores e tentar uma comunicação com os outros em relação a isso. E não é simplesmente essa futilidade com que tudo virou, segundo o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja totalmente errado, né? Então o trabalho do Mário Sorrenti, ele para mim é muito, muito interessante nesse momento, porque ele fala disso, ele fala de uma universalidade do nosso medo da iminência da morte, da nossa morte, mas da morte dos entes queridos, das pessoas próximas, e da dor da morte das pessoas que a gente não conhece, mas que também se vão, né? E deixam outros em desalento, né? Então isso é, para mim, um fazer artístico de verdade. O trabalho que foi feito em 2001 e hoje, em 2020, ele tem significado. Mas não porque é o fotógrafo fotografando o irmão doente. Não, porque ele fala para nós da dor, do medo, da angústia, da inquietude, da nossa fragilidade em relação ao que é o mundo e o que é a vida e o que é a morte. Então, é por aí que eu acho que a gente deveria começar a olhar de novo, todo mundo se questionar o que cada um está fazendo, diminuir um pouco todos os egos e vaidades, diminuir um pouco esse selfie, não no sentido selfie de fotografia também, mas não nesse sentido, selfie desse egoísmo de só se olhar e só se enxergar. E eu acho que os trabalhos todos que eu vou apresentar para vocês são trabalhos de fotógrafos que alguns deles eu não gosto. Eu não vou dizer para vocês qual que eu gosto ou que eu não gosto. Posso dizer, não aprecio muito, mas isso também não é muito determinante, né? Mas é isso, eu vou mostrar trabalhos que eu respeito e reconheço que são obras de fato bem feitas, bem executadas, e independente do meu gosto. Então, como eu disse no começo, hoje eu estava muito azedo, está difícil até de organizar o meu pensamento um pouco sobre o que falar para vocês. Eu queria então lançar para vocês um pouco de... Queria falar mais uma coisinha que é... Cadê aqui o livrinho? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Então agora eu acho que depois de ter feito esse discurso meio ácido e um pouco desorientado para que lado que eu vou, como é que eu vou nesse percurso, eu vou voltar também no nosso querido Manuel de Barros, que nos traz sempre muita leveza, né? E muita potência poética. O livro é esse, Manuel de Barros, Ensaios Fotográficos. O poema que eu vou ler chama Despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas.
que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos, que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios e por afeto. Para mim, tá aqui. Mais uma vez falar do Manuel de Barros. Eu acho que eu vou falar do Manuel de Barros toda vez, todo dia, ou eu começo ou eu fecho com alguma coisa, porque ele traz uma leveza e uma clareza tão maravilhosa sobre o que é ser um poeta, ser um artista, o que é a vida, o que é o mundo, e que eu acho que não dá pra gente desprezar nesse momento. A gente precisa ter essas coisas pulsando dentro de nós, né? A gente precisa retomar o sensível, a gente precisa retomar o contato com a nossa não ciência, com a nossa fragilidade como seres humanos, e essa fragilidade não tem ciência, não tem filosofia, não tem nada que nos acalme, nos acalente, mas uma obra poética, uma obra de verdade artística, não interessa de que seja, de que forma, de que linguagem, ela nos toca, ela nos acalma, ela nos tranquiliza de verdade, ou nos perturba de verdade. Então, vou encerrar por aqui, não quero me estender muito hoje também. A gente se vê no domingo às 6 horas da tarde, e espero que vocês tenham me aguentado aí, porque hoje realmente o dia foi difícil. Então, um abraço a todos e obrigado pela paciência de vocês. Acho que não teve ninguém que eu vi fazendo perguntas muito importantes aqui, só para encerrar antes, né? Tem alguns comentários, mas acho que os comentários vocês também leram, né? Como não tem nenhuma pergunta, eu vou realmente encerrar por aqui. Abraços e muito obrigado. Tchau.